Olá! Olha, o material que a gente tem para analisar hoje é um pouco diferente. Bem diferente. Não é um livro inteiro, nem nada do tipo, é um único capítulo. Segundo Crônicas, capítulo 35. Isso. E a nossa missão aqui é basicamente desempacotar essa história, que é quase um roteiro de filme. Ela captura, assim, em poucas linhas, o auge e a queda mais trágica de um rei. Exato. E para a gente ter uma ideia do peso disso, a gente precisa se localizar, né? Estamos, nas décadas finais do Reino de Judá, No fim da linha, basicamente. no fim da linha. E o rei no trono é Josias, uma figura fascinante. Ele surge depois de décadas de um desastre espiritual, político. Então esse capítulo é um retrato duplo. De um lado, o ponto mais alto do reinado dele, do outro, um erro de cálculo fatal. Tá, então vamos começar pelo ponto alto, a festa. A primeira coisa que salta aos olhos quando a gente lê são os números, né? A escala da celebração da Páscoa que o Josias organiza é absurda. É monumental. O texto fala que só o rei doou 30 mil cordeiros e cabritos, mais 3 mil bois, e isso é só a parte dele. Pois é, e isso era muito mais do que, sei lá, um grande banquete, né? Era uma declaração religiosa e política, tudo junto. Como assim? As notas de estudo que a gente tem mostram que essa Páscoa foi o clímax das reformas dele. Ele tinha encontrado o livro da lei no templo e, baseou todo o reinado em restaurar o que estava escrito ali. Ah, então a festa era a materialização dessa reforma toda. Exatamente. Ele estava dizendo, olha, acabou a bagunça. A partir de agora, o culto é aqui, em Jerusalém, e a nossa identidade como povo vem desta lei. Era uma renovação pública da aliança com Deus, sabe? E tem um detalhe que ele fala para os levitas que me chamou a atenção. Ele diz, ponham a arca sagrada no templo. Vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Parece pequeno, mas soa importante. Nossa, isso é uma mudança de paradigma gigantesca. Pensa só, a arca sempre foi um símbolo móvel. Isso, ia com eles para a guerra e tudo? Exato. Representava um Deus que caminhava com o povo. Mesmo depois do Templo de Salomão, essa ideia de mobilidade ainda existia. Ao dizer, coloquem ela de vez no templo, o Josias está declarando o fim da era nômade da fé deles. Ele está dizendo, o nosso centro agora é fixo, é estável, é aqui. É aqui. E isso tem uma consequência prática imediata, né? Os levitas deixam de ser tipo carregadores. Eles ganham novas funções. Plenamente. O texto descreve uma organização impecável. Cantores, porteiros, sacerdotes, tudo funcionando direitinho. Com a arca no lugar, os levitas puderam se dedicar a ensinar a lei para o povo e administrar o culto. Eles viraram a espinha dorsal da reforma. Faz todo sentido. E o autor do texto faz questão de dizer que aquilo foi único. Ele fala, nunca se celebrou uma Páscoa como esta desde os dias do profeta Samuel, e que nenhum rei antes fez algo parecido. É uma afirmação muito forte. Sim, e a ênfase não é só na quantidade, sabe? As notas apontam para algo mais fundo. O texto diz que todo Judá e Israel estavam presentes. Isso não é só uma força de expressão. Para a época, era uma declaração política bombástica. O Reino do Norte, Israel, já tinha sido destruído séculos antes. Mencionar Israel aqui sugere que o Josias conseguiu unir o que sobrou do Norte com o povo do Sul. Ele estava tentando reconstruir a nação unida original. Exatamente. Então, a grandeza não estava só nos sacrifícios, estava na fidelidade ao ritual e principalmente nessa unidade nacional que não se via há séculos. Foi um milagre político e espiritual. É incrível pensar nesse clima, né, de euforia, de esperança renovada. Parece o final feliz de um filme. Só que aí o texto vira a chave de um jeito brutal. É uma das transições mais abruptas que eu já vi. Num parágrafo a gente está na maior festa da história. No seguinte, a frase que abre a tragédia é depois de tudo isso, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear. E o Josias, o nosso herói, o reformador, decide sair para lutar contra ele. A pergunta que fica é, por quê? O que deu na cabeça dele? Exato. O texto não diz que o Neco veio atacar Judá. Ele só estava de passagem. Por que o Josias se meteu nisso? Aí o contexto geopolítico é fundamental.
O mundo dele estava virando de cabeça para baixo. O Império Assírio, que dominou a região por séculos, estava em colapso. E a Babilônia estava crescendo para tomar o lugar, certo? Isso. E o faraó Neco estava marchando para o norte para ajudar os últimos assírios a lutar contra os babilônios. Ah, então quando Josias vai interceptar o Neco... Ele está, na prática, se aliando à Babilônia, a nova potência. Era uma aposta geopolítica de altíssimo risco. Então, foi um movimento calculado. Ele achava que estava se alinhando com o lado vencedor para garantir a independência de Judá. Provavelmente. Ele talvez tenha visto ali uma chance de se livrar da influência do Egito de uma vez por todas. Ele estava jogando o xadrez no tabuleiro do Oriente Médio. O problema é que ele fez o movimento errado. Completamente errado. E aí vem a parte mais, bizarra de toda a história. O Neco, o rei egípcio, manda um recado para o Josias e a mensagem é surreal. É um recado que desafia toda a lógica da história até ali. Ele diz algo tipo: não tenho nada contra você. Deus me disse para me apressar. Para de se opor a Deus, que está comigo, senão ele vai te destruir. E o mais chocante é que o autor do texto parece concordar com o egípcio. Pois é, ele escreve que Josias não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. É um paradoxo que deixa qualquer um perplexo. O homem que dedicou a vida a ouvir e obedecer a Deus, de repente, se recusa a ouvir uma mensagem que o próprio texto diz que é divina. Vinda da fonte mais improvável possível. Um rei estrangeiro, um pagão, um adversário. Mas peraí, por que ele ignoraria um aviso desses? Foi orgulho? Ele achou que o Neco estava blefando? Essa é a grande questão, né? Uma possibilidade é excesso de confiança. O Josias teve tanto sucesso em tudo que fez que talvez tenha começado a achar que qualquer decisão sua seria abençoada por Deus. Tipo, ele era o queridinho de Deus e não concebia que um aviso divino pudesse vir por um canal tão inesperado. Exato. Um ponto cego teológico. Ou, numa visão mais política, talvez ele tivesse algum tipo de tratado com a Babilônia que o obrigava a agir. Ou seja, a gente não sabe ao certo. Mas, qualquer que seja o motivo, ele estava convencido de que estava certo. E essa convicção o cegou. E essa teimosia o leva direto para a armadilha. Ele até se disfarça para entrar na batalha em Megido, um lugar que parece ser um palco histórico para grandes guerras, e lá o inevitável acontece. Sim, ele é atingido por flecheiros, a cena é trágica, muito humana, o poder, a glória, tudo some. Ele, ferido, só consegue dizer: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Não tem discurso final, não tem nada heróico, só a dor. Só a dor e o reconhecimento do fim. Eles o levam de volta para Jerusalém, mas ele morre. E o capítulo termina com aquela frase pesadíssima: e todo o Judá e Jerusalém prantearam por Josias. De repente, toda aquela esperança da Páscoa evapora. E não foi um luto qualquer, foi uma ferida nacional profunda. O texto até menciona que o profeta Jeremias, que era contemporâneo dele, compôs lamentações em sua honra, e isso virou tradição. A morte dele foi mais do que a perda de um rei, então? Foi a perda da última grande esperança. Ele foi o último rei justo. Depois dele, o reino entra numa espiral de decadência, com reis fracos, corruptos. E a ironia final é que, em poucas décadas, é a Babilônia, a potência que ele talvez estivesse apoiando, que volta e destrói tudo. Exatamente. A decisão dele em Megido não salvou a nação. Na verdade, talvez tenha acelerado o fim, porque criou um vácuo de liderança que nunca mais foi preenchido. É impressionante como um único capítulo conta duas histórias tão opostas. Completamente. O que nos leva ao quadro maior, né? A história de Josias aqui é um estudo de caso poderoso sobre liderança e discernimento. Mostra que até os líderes mais bem-sucedidos, mais devotos, a história força a gente a pensar sobre o que é discernimento. Não é só ter as convicções certas, é ter a humildade de reconhecer que um aviso vital pode vir de uma fonte inesperada. Ele era especialista em ouvir a Deus pelos textos, pelos profetas. Mas não estava preparado para ouvi-lo através de um faraó. Sabe o que eu fico pensando? Essa história deixa uma pergunta bem incômoda. O Neco, um rei estrangeiro, diz que está falando por Deus, e o cronista parece confirmar isso. Isso nos força a questionar nossas próprias certezas.
Se uma mensagem crucial para o nosso futuro pode vir de um adversário, de alguém que a gente já descartou, como a gente aprende a ouvir? O que é preciso para ter a sabedoria e principalmente a humildade de reconhecer essa voz quando ela aparece?